Hoje é papo sério, hoje é papo sério e eu espero que você assista esse vídeo até o final, tá? Talvez doa um pouquinho algumas coisas que eu vou falar, te confronte um pouco, mas eu tenho certeza que depois do que eu tenho para te contar aqui, você vai sair curado. Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Mayra. E no vídeo de hoje eu quero falar com você. Provavelmente caiu nesse vídeo aqui porque sente que está sofrendo com isso, com orgulho. É, o que eu tenho para contar para você hoje é um testemunho de vida, algo que eu passei há alguns anos, tem bastante anos lá atrás, eu acho que já deve ter uns 9, 8 anos que eu passei por isso. Foi um processo muito difícil, não foi fácil, não foi simples, mas Deus transformou, Deus me curou. De fato, a gente nunca gosta de admitir que a gente é orgulhoso, né. A gente não gosta de admitir que a gente é orgulhoso, a gente acha que não, orgulhoso é os outros e eu não. E eu era essa pessoa. Eu achava que eu não era orgulhosa, eu era uma pessoa madura, uma pessoa que ajudava os outros, uma pessoa muito boa. Orgulhosa eram os outros, não eu. Eu casei no ano de 2014, no finalzinho começo de maio de 2014, 3 de maio de 2014 eu me casei. E o primeiro ano de casado, é um ano desafiador. Não pensar: "É desafiador, ela deve ter muita briga, não sei o quê". Não, eu não teve muita briga com meu esposo não. Mas desafiador porque você se junta a uma pessoa e você vai ter que, né, 2 mentes completamente diferentes pensando juntas. Ai gente, desculpa, tá um calorzão aqui. Mas é 2 pessoas completamente diferentes vivendo juntas. E você vai viver ali e óbvio, vai ter os conflitos, as coisas, enfim, que vai acontecer. E o primeiro ano foi bem desafiador, por quê? Eu vou tentar resumir o mais rápido para chegar ao ponto X da questão. Eu sou filhinha de papai. Isso mesmo, hoje eu não tenho problema nenhum em falar isso, mas eu já tive vergonha de falar sobre isso. Mas hoje eu admito, é porque eu não admitia, mas eu admito. Eu sou uma filhinha de papai. Por quê? Meu pai, ele sempre me criou, eh, tendo tudo o que eu precisava, não tudo o que eu queria, porque, assim, eu acho que sim, tinha até coisa que eu queria que ele me dava. Mas ele sempre tentou suprir o máximo de coisas para mim possível e não me deixar faltar. Ele é um paizão super amoroso, carinhoso, que nunca, sabe, nunca me deixou faltar nada, sempre buscou o máximo das coisas para mim. Então eu cresci naquele ambiente que eu tinha o papai para resolver os meus problemas. Então, necessidade financeira de passar fome, eu nunca passei fome, mas já passei sim uma dificuldade financeira, eu não, né, na verdade meus pais, porque eu era muito pequena, e eu me recordo até hoje que meu pai perdeu o emprego e tudo mais, e ele teve uma conversa comigo e com meu irmão, e ele falou que, enfim, não teria dinheiro para pagar as contas, que pedia nossa colaboração, que ele ia dar um jeito, e de fato ele deu um jeito, ele correu atrás, ele foi atrás de empréstimo para que não deixasse faltar comida dentro de casa. Então, assim, eu nunca passei fome porque meu pai fez trancos e barrancos para resolver isso. E eu sou muito grata, não me envergonho, não acho que isso é motivo de vergonha nem nada, e não é motivo de falar, nossa, o pai te mimou demais. Não, o meu pai foi pai, sabe? Então eu não tenho nada do que me envergonhar, tenho só orgulho de quem ele é para mim. Então ele foi pai, não me deixou faltar, me supriu, deu carinho, amor e deu sustento dentro de casa. Foi um homem que honrou com a sua palavra e honra com a sua palavra até hoje. Mas todo, toda criação vai ter uma consequência. Então, automaticamente, o que aconteceu? Eu cresci aquela menininha, sabe? Eu sou uma pessoa que sempre fui muito vaidosa. Então, sempre, eu quero comprar roupa, maquiagem e tudo mais. Aí entrei no casamento, a vida muda, porque você tem que se virar sozinha. E eu não estava amadurecendo, né? Eu entrei no casamento, mas eu não deixava meu esposo ser o sacerdote da casa e eu colocava meu pai nesse lugar, né? Eu não tinha entendido ainda que eu tinha me casado. Mas uma das características, eu até não quero tanto entrar nesse assunto de pai, paternidade, porque eu quero gravar outro vídeo sobre isso, mas nesse primeiro ano eu me tornei uma pessoa mais orgulhosa. Na verdade, acho que eu não me tornei. Eu comecei a descobrir que eu era uma pessoa extremamente orgulhosa. Por quê?
Eu comecei a dirigir aos 18 anos de idade. O primeiro carro que eu dirigi foi uma Blazer, né, quem já deve ter visto uma Blazer automática. Eu sei, para algumas pessoas, qualquer coisa, mas para onde eu moro e de onde eu venho, isso já é considerada uma filhinha de papai, tá. Então eu era tipo as patricinhas de Beverly Hills. Então, ou seja, o primeiro carro que eu já dirigi era uma Blazer, logo depois meu pai teve um Honda Fit e ele entregava o Honda Fit na minha mão e eu andava para onde eu queria. Então eu tinha essa coisa de sempre andar com carros bons, eu tinha cartão de crédito para poder gastar, eu já estava trabalhando, então eu comprava o que eu queria, eu comia o que eu queria. Eu tinha muito aquela coisa assim, eu não luxava de gastar dinheiro, eu nunca fui muito dessa coisa de grife nem nada do tipo, mas eu sempre gostei de comprar roupa, de maquiagem, de comer coisa boa, de andar narizinho empinadinho, eu era narizinha bem empinadinha mesmo. Não era só a cara que igual hoje não, hoje é só mais a cara, graças a Deus, Deus tá me ajudando. Mas naquela época não, eu era realmente insuportável, tipo a nojinho, sabe. E essa era a pessoa que eu era. E depois ali, chega acho que uns 2 anos de casado, quando, eu queria muito comprar um carro, era um dos maiores sonhos comprar um carro depois de casada, e a gente não conseguia, a gente utilizava o carro do meu pai. Pra vocês terem ideia, eu já estava casada há quase 2 anos já, foi mais ou menos entre 1 2 anos, e meu pai emprestava o carro pra gente. Então a gente ia para o mercado, pegava o carro do meu pai, não sei o que, o carro do meu pai. A gente não crescia, não evoluía. Era 2 crianças que se casaram, eu falo crianças, a gente já era mais velho, mas 2 crianças que se casaram que ainda vivia na base, eu fazia meu esposo viver na base do meu pai. Então meu pai supria tudo, ele dava o carro, a gente pegava o carro e se virava. Então você entende que, tipo, gente, casou, você tem que se virar com a sua vida, não é mais seus pais resolvendo seus problemas. Mas eu não deixava meu pai resolver meus problemas. E aí, chegou um ano, que foi um ano bem complicado, onde eu passei uma dificuldade financeira bem difícil. Não passei fome, por quê? Porque meu pai recebia a cesta básica da empresa. Olha só, meu pai me salvando em tudo depois de casada. É bom porque ele foi pai, mas isso me fez eu ter muita dificuldade de amadurecer. E o que que acontecia? Eu falei, né, só expus para ele a dificuldade financeira que a gente estava tendo, a gente não estava conseguindo pagar nem a conta de água e conta de luz. A gente mora até hoje no mesmo terreno ainda, né? Se Deus quiser, um dia conseguirmos nossa casa. Mas hoje a gente já tem consciência que a gente precisa tomar essa atitude, a gente demorou muito para entender isso. Mas na época a gente não ligava, morava no mesmo terreno e tudo mais. E aí a gente não estava conseguindo pagar as contas de casa. E aí o que que eu fiz? Ao invés de sentar com meu marido e tentar resolver o problema, eu sentava com meu pai e falava: pai, eu não consigo pagar as contas, chorando. Aí ele pagava minhas contas. Aí, pai, eu tô com dificuldade de comprar comida. Papai trazia a cesta básica na casa. Você entende que hoje eu compreendo que meu pai foi pai e eu não sou ingrata a nada do que ele fez. Mas o quanto isso atrapalhou na minha maturidade do meu relacionamento e de quem eu sou, muito, gente. Eu já tinha, acho que 22 anos, 22 anos. Já estava casada, já estava na minha casa. E quem eu chorava para resolver os meus problemas de casada era meu pai. Entende? Tipo, isso não fez eu amadurecer. E aí teve uma experiência que marcou, que eu acho que depois daquela experiência, foi um divisor assim que eu percebo que a partir dali eu comecei a amadurecer. Eu tive outras experiências de amadurecimento também, porque não foi ali o start que mudou tudo, mas ali partiu a mudança, que de fato a coisa falou: não, Mayra, chegou a hora que você tá... já deu. O que aconteceu? Eu andava muito com o carro do meu pai. E aí chegou um momento que meu esposo estava se incomodando muito, ele falou que não dava, que não vamos andar. E a gente decidiu parar de andar. E aí o que que aconteceu? Meu esposo trabalhava com o irmão dele numa serralheria e ele decidiu, o irmão dele deu um golzinho quadrado. Deixa eu ver se coloca a foto aqui, quadrado. Aquele carro, gente, estava caindo aos pedaços, mas estava andando. E o irmão dele resolveu dar, tipo, para ele trabalhar. E aí ele falou, ele chegou, né? Esse carro a gente vai usar agora. Gente, quando eu vi aquela lata velha entrando dentro da minha garagem, eu fiquei louca. Eu fiquei possessa. Mas eu falo uma coisa, aquele carro foi para me tratar. Aquele golzinho não entrou pro meu marido ir pro trabalho, porque meu cunhado quis dar para ele para ajudar ele. Não. Aquele gol foi tipo o Espírito Santo falando, agora nós vai ter uma conversa e você vai precisar, sabe, parar com esse nariz empinado que tu tem e amadurecer. Depois que passei que eu entendi, tá? Que era isso que Deus estava querendo comigo. Mas, nossa, quando eu vi, eu fiquei louca. Porque eu falei, tá maluco?
Eu vou andar eu falava desse jeito, eu vou andar nesse carro? Tipo, gente, eu me transformei. Por quê? Porque aí tem um outro detalhe da minha história. Eu não sei se eu já contei, acho que não. Meus pais já foram da Universal. Quem já foi da Universal sabe que lá eles ensinam muito sobre fé. E uma das coisas que ele fala de você não aceitar é o tranca-rua, né? Que eles falam tranca-rua, que é carro velho dentro de casa. E eu concordo plenamente, você não tem que aceitar mesmo. É uma coisa que eu vou falar muito nos vídeos aqui pra você, que você não tem que aceitar sujeira, coisa quebrada dentro da sua casa, eu concordo plenamente. Mas o problema é que eu interpretei de uma forma errada e tinha uns traços na minha personalidade de uma menininha que nunca amadureceu. Então isso junta, aí você inverte alguns pensamentos, sabe? Hoje eu entendo como é que funciona isso, mas naquela época eu interpretei de uma forma que eu não podia ter isso, entendeu? Porque era eu só mais, então eu não podia. Então era exatamente isso. Então quando o carro entrou aqui, eu falei, eu não aceito isso na minha vida, eu não mereço, eu sou filha do Deus vivo, sabe aquela coisa de nariz empinado demais? Era eu. E aí meu marido falou, mas meu irmão deixou pra eu usar aqui. Tadinho, mano. Eu falei, tadinho, mano. Porque meu marido, ele é tão bonzinho. Aí ele, mas eu vou usar. E aí, tudo bem. Eu falei, mas eu não vou andar nesse carro. Só que aconteceu algumas situações que eu precisava andar nesse carro. E teve uma que me marcou. Deus falou comigo nesse dia comigo. E aí, o que aconteceu? A gente foi precisar fazer, aí a gente foi fazer compra no mercado, né? A gente foi no mercado, meu pai não emprestou o carro pra gente ir. E aí eu peguei e fui com ele. Quando a gente voltou, o carro parou de funcionar. Sempre parava, tá? Mas nesse dia parou de funcionar de novo. E parou no meio da avenida, de onde muita gente nos pode, né? Tipo, passa de bairro, vai nos conhecer. Eu não saí do carro. Eu não saí de jeito nenhum. O Abner saiu para ver o que tinha acontecido e eu fiquei abaixada dentro do carro. Mano, gente, pelo amor de Deus, onde estava o meu nível de orgulho? E eu fiquei abaixada. Nisso que eu fiquei abaixada, eu olhei para o chão assim, e o solado, eu não tinha prestado atenção, o solo assim, do carro estava enferrujado e tinha um buraco que eu conseguia ver o asfalto. Gente, naquele dia eu falei, Deus, eu não acredito, eu não mereço isso. Isso não é para mim, porque olha quem sou eu. Eu falando desse jeito com Deus. Deus virou para mim na mesma hora e falou: "Quem você pensa que é para estar agindo dessa maneira? Esse carro não é o que você está pensando. Ele veio para tratar quem você é." Aquilo foi um tapa na minha cara, porque até então eu achava que aquele carro, eu ficava brigando com meu marido, levava esse carro pro seu irmão, você estava acabando com nós, é uma vergonha andar na rua. Naquele dia Deus falou, esse carro não entrou na sua vida por causa do seu esposo, foi para tratar quem você é. Você é uma pessoa extremamente orgulhosa e metida. Aquilo para mim foi, sabe, tipo, meu Deus, essa sou eu? E eu percebi que eu tinha me tornado essa pessoa devido a muitas coisas que eu me omiti a amadurecer. Mas eu entendo que foi questão, tipo, enfim, a vida acontecendo e eu não tive ali pessoas para falar isso para mim, nada do tipo, meu pai fazendo o melhor que ele podia e não, como falta falar, eu não acho que ele fez nada de errado, mas eu me tornei uma pessoa extremamente arrogante por causa de coisas, de bens. Então, naquele ano eu estava passando uma dificuldade financeira e não baixava a guarda. Eu estava recebendo cesta básica e não baixava a guarda. Eu sempre me achando a mais, sendo que eu não era nada, porque eu só olhava para mim. E ali Deus me ensinou algo. Falou, chegou a hora de você se desmascarar, tirar essa máscara que você montou da Mayra mais, da Mayra filhinha de papai, que tem tudo nas mãos, e chegou a hora de você amadurecer. E depois disso eu pedi perdão, eu chorei na presença de Deus e pedi para Deus, Deus, eu não sabia que eu era essa pessoa. Para mim, eu era uma pessoa boa, né? Não era orgulhosa, não era metida. Eu achava que as pessoas que falavam isso sobre mim, porque eu ouvia que eu era metida, que eu era orgulhosa, eu achava que isso daí era só inveja, sabe? Por inveja. É porque não gosta de mim. Só que Deus mostrou para mim, não, você é exatamente essa pessoa que eles estão falando. É que você não enxerga. E aí, depois disso, eu comecei a pedir a Deus para tirar isso de mim e me tratar. E aí, por incrível que pareça, logo depois que eu reconheci o que esse carro tinha vindo na minha vida para transformar, na verdade não o carro, mas eu reconheci que eu era uma pessoa orgulhosa, metida, arrogante,
que precisava baixar um pouquinho a bola e amadurecer e parar de ser dependente e não tomar as próprias rédeas da vida e pedir para Deus me ajudar, gente, em menos, acho que não foi nem coisa de 4, 5 meses, o carro saiu da nossa vida. Simples assim. O carro saiu da nossa vida. E eu percebi que aquele carro só sairia quando eu reconhecesse isso. Incrível que logo em seguida saiu, e ali Deus começou a trabalhar comigo e eu comecei a compreender o que eu estava precisando amadurecer. E aí, como eu falei, não foi do dia para a noite. Tem muitas outras histórias que eu quero trazer para vocês aqui, desse amadurecimento que eu venho tendo até hoje. Muitas coisas acontecem até hoje que vem me amadurecendo, mas ali foi o ponto de partida. E com tudo isso, por que eu estou compartilhando esse testemunho com você? Porque se você caiu aqui, talvez você está tendo algum indício, alguma coisa, o Espírito Santo pode ter trazido você até aqui para que você veja que tem algo aí que às vezes precisa mudar. Só que você está com medo, você não reconhece. E acredite, Deus usa coisas inimagináveis para fazer a gente reconhecer. Por que que ele usou um carro comigo? Porque eu era uma pessoa extremamente de bens materiais. Eu sempre fui a pessoa dos bens materiais. A parte financeira sempre foi a parte que mais mexeu comigo. A vida, até hoje, né? A vida inteira, dos meus 31 anos que eu tenho hoje. É a área que mais é mexida, porque é uma das áreas que eu sempre fui muito apegada. Então é onde eu sou mais tratada, né? Diz que é o lugar da sua maior dor é onde está o seu maior propósito. Hoje eu compreendo que essa área de comportamental, desenvolvimento pessoal e financeiro também é uma área que eu sempre fui muito mexida. E ali eu percebi que Deus, ele usou esse carro porque era a forma que ele tinha para me trazer algumas verdades. E ele sabe como falar com você. Então, se você caiu nesse vídeo, se talvez de alguma forma aí você, poxa, talvez eu tô sendo uma pessoa orgulhosa, eu tô precisando amadurecer algumas coisas, pede para Deus essa direção. Talvez alguma situação está acontecendo na sua vida e você não está entendendo o porquê, e você está sendo uma pessoa extremamente arrogante, as pessoas estão falando e você está tipo, não, as pessoas têm inveja de mim, as pessoas que não gostam de mim. Cuidado, nem sempre é isso, tá? Tem situações que são sim pessoas, sabe, cutucando a nossa vida, eu esqueci a palavra, mas tem coisas que é a gente que precisa mudar e reconhecer que estamos errados, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui para mim o que você achou. Se você quiser compartilhar a sua história, comenta aqui, eu vou ler, vou interagir aqui com vocês e até a próxima. Tchau!